Imagine a seguinte cena. A pessoa entra numa concessionária, sabe? Uma daquelas de altíssimo luxo, mas, em vez de carros, o produto é outro. Aí o vendedor se aproxima todo solícito e pergunta: olha, vai querer o modelo básico de ser humano ou prefere o pacote premium? O pacote premium. Exato. O pacote inclui QI elevado, design atlético e 90% menos chances de desenvolver depressão ou ansiedade. Nossa, Sinceramente, quem podendo pagar, claro, quem escolheria o básico? ninguém. É uma pergunta retórica, né? Pois é, essa analogia, que é, absurda e ao mesmo tempo desconfortavelmente próxima, abre a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema que está saindo do roteiro de ficção científica para virar plano de negócios. A gente está falando da engenharia genética que avança a passos largos da prevenção de doenças para a era do aprimoramento humano. E para guiar a gente nessa conversa, temos em mãos um artigo denso e bem instigante da Merinês Pereira, que é uma especialista que conecta neurobusiness e inteligência artificial. A nossa missão aqui é explorar as questões éticas e sociais profundas que essa nova fronteira está escancarando. E o ponto de partida, que o artigo deixa bem claro, é que a gente não está falando de um futuro distante, sabe? Isso já é a realidade do marketing de empresas no Vale do Silício, em Nova York. A autora cita um exemplo que é, assim, um soco no estômago. A empresa Nucleus Genomics. O slogan deles é de uma honestidade brutal. Pick your baby. Escolha seu bebê. Escolha seu bebê. Nossa, é direto ao ponto, né? Quase como escolher um item num catálogo online. Chega a ser chocante. Exatamente. E segundo a análise da Merinês Pereira, esse slogan não é só uma jogada de marketing agressiva. É um sintoma. É um sintoma de uma sociedade que, segundo ela, adoeceu de perfeccionismo. Uma cultura que está perdendo a capacidade de lidar com o acaso, sabe? Com a sorte, com a imprevisibilidade, que no fundo nos define como humanos. Certo, então vamos analisar isso de forma mais concreta. O que exatamente essa empresa, a Nucleus, está vendendo com esse serviço, o Nucleus Embryo? A gente está falando só de evitar doenças genéticas raras, fatais? Olha, se fosse só isso, o debate ético já seria bem complexo. Mas o que eles propõem vai muito, muito além. A oferta não é só sobre eliminar riscos, é sobre adicionar vantagens. Eles criam um score genético para embriões, avaliando traços assim extremamente complexos, não é só a cor dos olhos ou a altura. A promessa é prever o potencial de QI, a predisposição atlética e, o que é talvez o mais alarmante, os riscos de desenvolver condições como esquizofrenia ou depressão. Caramba. É por isso que a autora batiza o fenômeno de forma muito precisa: e-commerce genético. Entendi. A lógica sai completamente do campo da saúde e entra no campo da otimização, da performance. A autora argumenta que isso representa uma mudança fundamental na própria vocação da medicina, não é? Como é que ela descreve essa transformação? Exato. Ela usa um conceito que chama de biohacking clínico para explicar isso. Pensa assim, a medicina tradicional, por séculos, teve um objetivo claro, né? Levar uma pessoa doente, que estaria num ponto, sei lá, -1, de volta para o estado normal, saudável, que seria o ponto 0. O que essa nova indústria, que já movimenta bilhões de dólares, propõe é uma revolução nesse objetivo. Pegar quem já está no ponto 0, quem já é saudável... E levar para o +1. E levar para o +1, para o estado super-humano, o aprimorado. É impressionante como essa ideia do upgrade se conecta com tudo hoje em dia. A gente já faz isso com o aplicativo, com o carro. A ideia de aplicar isso aos nossos próprios filhos é um passo que parece lógico dentro dessa cultura e, ao mesmo tempo, completamente aterrorizante. E a autora usa uma analogia para isso que é perfeita. Ela diz que o corpo humano está se tornando o novo iPhone, um aparelho brilhante, funcional, mas que já nasce com uma obsolescência programada para que a gente sempre deseje o próximo modelo, sabe? O próximo upgrade biológico. Ela até faz uma ponte com aquela série de ficção científica Altered Carbon. Ah, sim. Onde a consciência é só um software que pode ser instalado em corpos novos e melhorados. E aí, se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, a coisa fica ainda mais complexa.
O que acontece com a gigantesca indústria da doença que a gente tem hoje? Farmacêuticas, hospitais, seguradoras. Se a meta é erradicar as doenças geneticamente, essa indústria ela não estaria fadada a desaparecer? Essa é uma ótima pergunta. E o artigo argumenta que não, ela não vai desaparecer. O capitalismo como água, ele sempre encontra um caminho. Exato, sempre encontra um novo leito para correr. O que vai acontecer, segundo a análise, é uma transmutação. A indústria da doença vai se metamorfosear na indústria da longevidade. O Hospital do Futuro não vai ser mais um lugar para onde a gente vai com dor. Vai ser um centro de performance. Um lugar para fazer um upgrade no software biológico. Exatamente isso. A pessoa não vai mais comprar insulina para diabetes, mas sim um upgrade de memória ou um chip de foco aprimorado. Essa ideia de uma indústria inteira se reconfigurando para vender upgrades humanos parece ficção científica. E claro, a autora não deixou de notar a semelhança com uma das obras mais famosas do gênero, não é? Com certeza. A conexão com o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é imediata e central no argumento dela. Para quem não se lembra, no livro de Huxley, o Estado Mundial cria seres humanos em laboratório, em incubadoras, sabe? Dividindo em castas. Alfas, betas. Isso. Dividindo-os em castas sociais pré-determinadas. E para manter todo mundo dócil e feliz, existia a droga soma, que eliminava qualquer angústia. Ok, a comparação é clara. Mas a autora concorda com a visão do Huxley? O vilão dessa história seria mesmo um Estado totalitário que nos força a entrar nesse sistema? É aí que está a principal e mais assustadora correção que o artigo faz à visão de Huxley. Para ele, o vilão era o Estado. Na nossa realidade, o argumento é que o controle não virá de um governo autoritário. Virá do mercado? Do mercado. Com a nossa total e voluntária conivência. A eugenia do século XXI não será imposta por um ditador. Ela vai ser escolhida, desejada e paga com a fatura do cartão de crédito. E os números que o artigo apresenta tornam isso muito concreto. Fala-se em custos na casa dos $50 mil para um casal selecionar embriões com predisposição para alto QI, alta resistência ao estresse e baixa necessidade de sono. Que loucura! É assustador. Não estamos mais falando de desigualdade social, de ricos e pobres. A gente está falando, literalmente, da criação de uma nova espécie. Exatamente. O artigo propõe que estamos caminhando para uma nova divisão biológica da humanidade. De um lado, teremos os aprimorados, nascidos para liderar, biologicamente projetados para não falhar sob pressão, para não sentirem o peso do estresse, e do outro, os naturais, o resto da população fruto do acaso, do amor e, crucialmente, da imperfeição genética. Mas espere um pouco. O argumento de que a meritocracia acaba, isso não é um exagero. Pessoas com vantagens naturais, seja beleza, inteligência inata, ou virem de famílias ricas, sempre existiram e sempre tiveram mais chances. O que, segundo a autora, torna isso fundamentalmente diferente. Essa é a questão central que o texto levanta. A diferença, segundo ela, é a escala e a intencionalidade. Uma coisa é a loteria genética natural, que distribui as cartas de forma aleatória. É injusto, mas é aleatório. Outra coisa completamente diferente é um sistema industrializado que projeta seres humanos para vencer, com a intenção explícita de eliminar a competição. É como se alguns corredores já começassem a maratona no quilômetro 40. Perfeito. A competição se torna obsoleta antes mesmo de começar. A autora usa uma frase forte. A meritocracia hoje já respira por aparelhos. Com essa tecnologia, ela seria desligada de vez. E as consequências disso no mercado de trabalho seriam brutais. Como um natural competiria por uma vaga de CEO com um aprimorado que foi projetado para processar informações 30% mais rápido e nunca sentir ansiedade? É um cenário devastador. A autora nos lembra que a discriminação sutil já existe e é praticada o tempo todo. Empresas que evitam contratar mulheres em idade fértil ou que descartam profissionais brilhantes com mais de 50 anos. Agora, imagina um departamento de RH com acesso não ao currículo, mas a um relatório genético completo do candidato. O artigo até cria um cenário hipotético para ilustrar isso, que é de gelar a espinha.
É um recrutador dizendo algo como: Sinto muito, seu currículo é ótimo, mas nosso algoritmo de risco genético indica que você tem 40% de chance de desenvolver burnout nos próximos 5 anos. nossa, Já o candidato B foi projetado de fábrica com resiliência de aço. Do ponto de vista do retorno sobre investimento, o ROI, a escolha é óbvia. a parte mais perversa é que a discriminação deixa de ser um preconceito, né? Exato. Ela se veste com a roupa da objetividade, da gestão de dados. E contra dados, argumentos sobre justiça e humanidade perdem a força. A grande questão para mim é: como as pessoas aceitariam isso? Por que não haveria uma revolta em massa contra um sistema tão abertamente desigual? O que a autora diz sobre a psicologia por trás dessa aceitação? Ela mergulha fundo nisso, introduzindo o que chama de parábola dos 70%. Com base em estudos de comportamento de massa, o argumento é que cerca de 70% da população vive num modo morno. Não são pessoas más, mas são tipo passageiros da própria vida. Elas não buscam a verdade, que é complexa e dolorosa, mas sim a paz, o conforto, mesmo que essa paz venha da ignorância. E isso tem a ver com o funcionamento do nosso próprio cérebro, certo? Ele é programado para economizar energia. Exatamente. O artigo menciona 2 mecanismos cerebrais poderosos. O viés de confirmação, que nos faz buscar informações que reforcem o que a gente já acredita. E a lei do mínimo esforço. Isso, porque pensar criticamente, questionar o status quo, gasta uma quantidade enorme de energia. Questionar um sistema como esse gera angústia, uma descarga de cortisol, o hormônio do estresse. Aceitar a solução fácil que o mercado oferece, a pílula mágica, gera um alívio imediato, uma dose de dopamina. E o nosso cérebro, por padrão, quase sempre escolhe o caminho da dopamina. Para ilustrar esse comportamento de manada, essa escolha pelo caminho mais fácil, o artigo usa uma analogia muito poderosa: a do flautista de Hamelin digital. Sim, é uma imagem muito forte. Na lenda medieval, um flautista chega numa cidade infestada por ratos e, com sua música, leva todos os roedores para a morte. Quando a cidade se recusa a pagar, ele volta e, com a mesma melodia irresistível, hipnotiza todas as crianças. E elas o seguem, dançando felizes. Exato, sem vontade própria, direto para uma caverna na montanha, de onde nunca mais retornam. Elas caminham para o próprio fim, sorrindo. Essa analogia do flautista é assustadora porque ela é muito precisa. Ninguém na história acha que está sendo enganado. Pelo contrário, as crianças se sentem felizes, encantadas. Mas o que a autora diz sobre a motivação desse flautista moderno? É pura ganância do mercado ou existe uma ideologia por trás? A motivação, segundo a análise, é a própria música. A música sedutora de hoje é a promessa da tecnologia de eliminar a dor, o sofrimento e a incerteza da vida. A narrativa é simples e quase irresistível. Compre meu teste, tome meu remédio, siga meu algoritmo e eu tirarei a dor da sua vida. E os 70%? E os 70% sentindo-se cansados, assustados e sobrecarregados pela complexidade do mundo, seguem o flautista. Eles trocam a liberdade, que é cheia de riscos, pela promessa de segurança. Trocam a dignidade do esforço pela anestesia da garantia. É a terceirização da responsabilidade em seu nível máximo. O Pick My Baby é a materialização disso. A responsabilidade por formar um ser humano bom, resiliente, feliz, deixa de ser dos pais da comunidade e passa a ser da empresa de tecnologia que sequenciou o genoma. Exato. O artigo usa uma citação hipotética que resume essa mentalidade de forma brutal. Se meu filho der errado, a culpa é da Núcleos que errou no sequenciamento, não minha que não dei afeto. Que não ensinei valores, que não estive presente. Exatamente. É a busca desesperada por uma solução técnica para um problema que é e sempre será fundamentalmente humano e espiritual. Ok. O cenário é sombrio, não há como negar. Diante disso, a autora aponta alguma saída? Existe alguma forma de resistência a essa maré que parece tão forte? Sim, e essa é talvez a parte mais interessante do texto, porque envolve uma mudança na própria postura da autora. Ela confessa que, por muito tempo, tentou ser uma espécie de rebocadora de alma, sabe? Tentando arrastar as pessoas à força para a consciência, para o despertar,
Mas ela percebeu que isso é exaustivo e, na maioria das vezes, inútil. Ninguém é salvo à força. Então ela propõe uma nova abordagem, uma nova metáfora para a resistência, a de se tornar um farol. Gosto dessa imagem. O que significa na prática ser um farol? A metáfora do farol é poderosa por sua simplicidade. O farol não persegue os navios na tempestade. Ele não grita ordens pelo rádio. Ele não tenta rebocar ninguém. Ninguém. Ele simplesmente permanece firme, cravado na rocha, no meio do caos, emitindo a sua luz de forma constante e inabalável. Os navios que quiserem se salvar e estiverem dispostos a fazer o trabalho de navegação usarão aquela luz para ajustar sua rota. Aqueles que preferirem seguir a ilusão das sereias ou simplesmente ignorar o aviso vão acabar se chocando contra as pedras. A responsabilidade é do navegador. Então, a autora conecta isso a uma nova forma de seleção natural. Se no passado sobrevivia o mais forte fisicamente, nesse futuro que se desenha, a sobrevivência seria do mais forte mental e espiritualmente. Exatamente essa a conclusão. E isso levanta uma questão importantíssima. O que define essa força? O artigo argumenta que essa força se baseia em qualidades que nenhum laboratório genético do mundo pode sintetizar ao vender. Qualidades como o caráter, como a resiliência emocional, que não se compra em pílulas, mas se constrói na arena da vida ao superar as dificuldades reais. Certo. E talvez o mais importante de tudo, a compreensão de que a dor não é um erro de sistema a ser apagado, mas sim um professor a ser ouvido. Ou seja, é uma inversão completa da lógica do flautista. Em vez de fugir da dor, Abraçá-la como ferramenta de crescimento. exato. É uma postura radicalmente contracultural, num mundo que vende conforto e ausência de dor como o bem supremo. Sintetizando a conclusão do artigo, então, a gente está de fato entrando num mundo onde a perfeição estará à venda. Mas é crucial lembrar que aquilo que é perfeito é, por definição, estático, acabado, morto. A vida, em sua essência, é o oposto disso. É desordem, é improviso, é o crescimento que só acontece através da superação da nossa própria imperfeição. Exatamente. A ideia final reforçada por Mary Inés Pereira é que um laboratório pode até prometer um bebê com menos predisposição a certas doenças, mas não pode prometer um ser humano que saiba amar, que tenha compaixão, que aprenda a cair 7 vezes e se levantar 8. Essas são conquistas da alma, não especificações técnicas de um produto. O artigo nos deixa, então, com a imagem de 2 futuros possíveis, quase como 2 caminhos que se bifurcam. Para os 70% que buscam os atalhos e seguem a música do flautista, o futuro pode ser uma gaiola dourada, confortável, segura, sem dor, mas previsível e monitorada. Para a minoria que escolhe ser farol e aceita o peso e a beleza da realidade, o futuro será um campo de batalha. Um campo de batalha. Mas, segundo a autora, é nesse campo de batalha que a alma humana verdadeiramente existe, luta e floresce. E o pensamento provocativo final, que deriva diretamente da conclusão da autora, é este. O mercado pode tentar escolher nossos genes, mas apenas cada um de nós pode escolher o próprio destino. A reflexão que fica não é apenas sobre o que a tecnologia pode fazer conosco, mas sobre que tipo de ancestrais as pessoas de hoje escolherão ser. Qual o legado que resta para as futuras gerações quando a própria definição de humanidade está à venda num catálogo?